Olá, você já deve ter percebido que a gente já falou bastante sobre pontos de sutura separados nos últimos vídeos. Então, se você ainda não viu esses vídeos, eu aconselho você ver, ou se você já viu, você até pode rever para fixar um pouco mais o conteúdo, ou então você vai até fazendo junto comigo, pausando o vídeo e fazendo, certo? Só que agora a história é outra, o assunto é outro. O assunto agora é sobre pontos contínuos. São aqueles pontos que você vai iniciar, não vai cortar o fio até acabar aquela sutura, certo? Os pontos separados você vai dando cada um pontinho e vai cortando o fio. Passa mais outro pontinho, corta o fio. O contínuo, como o próprio nome já diz, você não precisa cortar. Ah, mas a gente vai fazer isso em todos os tipos de ferida? A gente consegue usar o ponto contínuo? Não é bem assim. Não é em toda ferida que a gente vai conseguir usar os pontos contínuos, mas eles também têm a sua função. Às vezes, em planos mais profundos, suturas de aponeurose, suturas vasculares, a gente precisa do ponto contínuo, certo? Nada impede de que você utilize um ponto contínuo, como por exemplo a sutura intradérmica é um ponto contínuo, na pele, tá? Mas observando sempre as funções e a maneira com que esse ponto, a maneira como esse ponto age, porque existem algumas suturas contínuas que elas são bem hemostáticas, são suturas mais fortes. Por ser mais forte e hemostáticas, essas suturas elas não podem ser utilizadas assim em todo e qualquer tipo de tecido. A gente tem que medir bastante a força que a gente coloca aquele ponto, porque ele pode ser um ponto isquemiante naquele local onde está fazendo. A gente costuma utilizar muito alguns pontos desse estilo em, em lesões muito sangrantes, profundas, tá? Porém, eu vou dar só uma passada, isso aqui que eu estou falando é só uma passada rápida sobre os pontos contínuos e a gente vai ficar com passo a passo agora no próximo vídeo. Tá? Então, se você está interessado em aprender um pouquinho mais sobre estrutura contínua, pode ficar aqui nos próximos minutos aprendendo e fazendo comigo, dando stop e a gente vai fazendo junto. Porém, uma coisa, a estrutura intradérmica eu não vou abordar nesse vídeo, porque senão ele vai ficar muito longo, muito extenso. E aí vai perder muito o sentido. E a sutura intradérmica também, ela é uma sutura um pouquinho mais minuciosa. Então eu vou deixar a sutura intradérmica para abordar em um outro vídeo com vocês, para ficar uma coisa bem mais detalhada e vocês conseguirem entender o passo a passo todo certinho. Bom, aqui dá para perceber os pontos separados que eu falei nos vídeos anteriores. Então, quem quiser, só dar uma procuradinha aí, voltar um pouquinho nos vídeos, e vocês vão encontrar como que faz cada um desses pontos. Simples, Donati, ponto em U, ponto em X. Depois eu vou dar uma explicação um pouquinho maior sobre como fazer o simples e o X invertido, tá? Colocando o nozinho para baixo da ferida e não para cima, certo? Agora, nós vamos falar sobre os pontos contínuos. Primeiramente, eu vou falar sobre o chuleio, que é o que a gente mais usa dentre os pontos contínuos. Então, a gente pode usar ele para suturas de aponeurose, por exemplo. A gente pode usar ele para outros tipos de feridas. E a gente vai começar a fazer ele agora. Primeiro de tudo, lembrando sempre do que eu sempre falei nos últimos vídeos, né? Sobre o cuidado com a simetria e com a introdução da agulha. E o movimento que você faz na hora de passar o seu ponto. Porque, como eu falei nos outros vídeos, a agulha não tem que entrar dessa maneira, né? Ela tem que entrar com 90 graus, fazer 90 graus com a pele. Tomando sempre o cuidado da distância, não muito próximo à borda da ferida, também não muito longe. Respeita mais ou menos 1 centímetro, meio centímetro, que você já está fazendo uma excelente sutura, certo? Então, vamos lá. Sem macerar o tecido, sem pegar muito forte aqui no tecido, que senão você acaba magoando, machucando o tecido da pele, tá? Ou de onde você estiver fazendo a sutura. E vamos lá. O ponto chuleio, o primeiro ponto vai ser como se fosse, na verdade, todo ele é como se fosse um ponto simples. Você vai introduzir a agulha 90 graus,
roda a mão, passou o ponto, ok? Vai fazer a mesma coisa do outro lado, como se você estivesse fazendo um ponto simples, ok? Agulha 90 graus, com a pele, roda a mão, vai sair simétrico ao outro lado. Certo? E aqui você vai passar o primeiro ponto e vai fazer o nó, o primeiro nó, como se fosse um ponto simples, certo? Agulha, ou porta-agulha entre os dois fios. O primeiro nó você sempre roda 2 vezes sobre o porta-agulha, pega o fio contralateral, o fio que está sem agulha, e joga para o lado oposto. Se ele está no lado direito, ele vai para o esquerdo. Se ele está no lado esquerdo, ele vai para o direito. Tá bom? Mesma coisa. Solta o fio, coloca o porta-agulha entre os 2 fios. Agora, você vai rodar uma vez só, ok? Roda uma vez só, pega o fio que está sem agulha e joga ele para o outro lado. Jogou ele para o outro lado, agora é o terceiro e último nó. Porta-agulha entre os 2 fios, roda uma vez sobre o porta-agulha, pega o fio sem a agulha e joga para o lado contralateral. Beleza, como se fosse um ponto simples, né, gente? Se você cortar o fio aqui, ó, vai ficar igualzinho o ponto simples, correto? Agora, você só vai continuar fazendo a mesma coisa que você fez no primeiro ponto. Ele é como se fosse vários pontos simples, porém sem cortar o fio, ok? Então, vamos lá. Fazer a mesma coisa. Vou respeitar a distância, a simetria da lesão, não vou macerar o tecido, vou entrar com a minha agulha 90 graus, roda a mão, saiu do outro lado, ok. Vamos lá do outro lado, respeitando sempre a simetria da lesão, da sutura. Passou o ponto para o outro lado, ainda continua rodando a mão. E vamos continuar fazendo a sutura. Agulha 90 graus, roda a mão, continua respeitando a simetria. Do outro lado a mesma coisa. Certo? Aí, você vai continuar, ó. Próximo ponto, respeitando o centímetro de distância, né? Mais ou menos. Agulha 90 graus. Roda a mão. Pega a agulha do outro lado. Mesma coisa. Próximo ponto, você pode até ver, isso aqui não é para você fazer isso sempre, é só para você ver, ter a noção de como é que está ficando a sutura, tá? Não é para você fazer isso daqui, é mais para você ter uma noção, né, quando você está começando, de onde que você vai passar o próximo ponto, tá? Então, a gente vai continuar fazendo como se ele fosse um ponto simples. Ó, tá vendo? Sem cortar. Respeitando sempre a simetria da sutura. Beleza? Como é que eu vou agora terminar? Vamos supor que a sutura terminasse aqui. Como é que eu vou terminar essa sutura? Eu vou passar
de um lado para o outro. Fechando a lesão. Só que aqui, ó, eu não vou puxar ele até o final. Eu vou deixar ele como se fosse uma argolinha aqui. Tá certo? E aí eu vou fingir que esse daqui é o meu fio, pedaço de fio, que fica sem a agulha, tá? Então, eu vou colocar o porta-agulha entre os dois fios. Vou rodar 2 vezes sobre o porta-agulha e, ó, dei o primeiro nó. Segundo nó, pego a argolinha, jogo para o lado contralateral e o terceiro e último nó eu fiz. Correto? Pronto. Agora é só cortar. E aqui está o chuleio, como se fossem vários pontos simples, sem cortar, tá bom? Ok, o chuleio tá certo. Agora, como é que eu faço a variação do chuleio, que é o chuleio festonado ou o chuleio ancorado? A gente vai explicar agora, né? Eu vou explicar agora como é que faz o chuleio festonado. Mas o chuleio festonado, ele não é utilizado sempre, assim. A gente utiliza ele, mas quando a gente quer promover uma hemostasia maior na lesão ou uma firmeza maior naquela sutura. Então, a gente tem que tomar muito cuidado onde que a gente utiliza, porque como ela é uma sutura mais forte, mais hemostática, ela, consequentemente, ela pode provocar uma isquemia naquele local. Então, tem que ter cuidado, a gente vai usar. Geralmente, a gente usa em lesões mais profundas, sangrantes. Às vezes, a gente tem que fazer uma sutura mais profunda antes de suturar a pele, então a gente acaba usando o chuleio festonado nesse tipo de lesão, tá? Então, como é que a gente vai começar? Nós vamos começar como se fosse um chuleio simples, tá? Então, mesma coisa, respeitando sempre a simetria, a gente vai passar a agulha a 90 graus, roda a mão, pegou do outro lado, continua rodando a mão, mesma coisa do outro lado. E aí, a gente vai fazer o primeiro nó. Porta a agulha entre os dois fios, roda 2 vezes, pega o fio sem a agulha e joga ele para o outro lado. Mesma coisa, segundo nó, terceiro e último nó. Beleza. Agora, a gente vai começar a fazer o nosso chuleio, tá? Passando. Ok. Passei o primeiro ponto, o chuleio normal seria assim, né? A gente apertaria esse fio até o final. Porém, no chuleio festonado, a gente não faz assim. A gente deixa essa argolinha e a gente passa a agulha por dentro dessa argolinha, tá? Olha como é que ele fica no final. Dessa forma. A gente vai passar o outro ponto, para vocês entenderem melhor como é que ele acontece, tá? Mesma coisa, a gente vai passar o ponto de um lado para o outro, roda a mão, introduz a agulha 90 graus, roda a mão novamente. E aí, ó, formou uma outra argolinha, né? Vocês estão percebendo aqui. No chuleio, a gente
puxaria esse nó até o final, essa argolinha até o final. Porém, no festonado, não. A gente passa a agulha por dentro da argola e aí é que a gente vai puxar. Tá vendo como é que ele vai ficando? Mesma coisa no próximo ponto. Tá? A gente costuma até puxar aqui para não ficar muito ruim a visualização, tá? A gente deixa puxado essa parte, porque senão ele folga e fica difícil da gente visualizar a simetria da sutura, tá? Vamos lá. Vamos ver se essa agulha vai ser suficiente para passar nos dois lados de uma vez, né? Beleza. Agora, ao invés do chuleio simples, a gente passa a agulha por dentro da argolinha e puxa. Ele vai ficando como se fossem quadradinhos. Vendo? E aí a gente pode arrematar o nó, arrematar o ponto, né? De que forma que a gente pode arrematar o ponto? O arremate desse ponto, ele é bem simples de fazer, mas muita gente se embola, mas não tem muito mistério, tá? É a mesma coisa do arremate do ponto chuleio simples. Você vai passar o ponto da mesma forma como você estava passando anteriormente, sem mistério algum. E aí vai sobrar aquela famosa argolinha aqui, ó. Você não vai puxar o ponto todo, tá? Sobrou essa argolinha, você deixa essa argolinha aqui. Você vai colocar o porta-agulha entre os dois fios, que é esse daqui e a argolinha. 1, 2. Pega a argolinha e joga ela para o outro lado. Mesma coisa. Mesma coisa. Certo? Agora é só cortar o fio. Pode até cortar aqui a argolinha, mas se não quiser também não tem problema. E aí, olha como é que ficou o nosso chuleio festonado ou ancorado. Ele é quase a mesma coisa do chuleio, porém ele tem pontos de ancoragem, certo? E aí é sempre bom relembrar, né, para deixar bem simétrico. Aqui também, no outro ponto, simétrico. Aqui eu usei uma distância menor, né, porque a ferida aqui estava um pouquinho menor, mas é sempre respeitar a simetria de cada ponto que você está fazendo. Correto? Aqui dá para ver bem direitinho a diferença entre os dois pontos. Ok? Ok. Outro tipo de sutura é a sutura em barra grega. O que é essa sutura em barra grega? Assim como a gente deu um exemplo de sutura em chuleio, ser como se fosse pontos simples sem parar, né, sem dar um nó, a sutura em barra grega é como se fosse a união de vários pontos em U. Então, se você não sabe o que é um ponto em U, se você não viu os vídeos anteriores, é só procurar que você vai achar esses vídeos aqui sobre o que é ponto em U e como que você faz o ponto em U, tá? Outra coisa é que esse ponto em barra grega, essa sutura em barra grega, a gente não costuma utilizar ele muito em pele não, tá, gente? Você dificilmente vai ver essa sutura em barra grega em paciente, sei lá, que foi no pronto-socorro, teve um corte e saiu do pronto-socorro com uma barra grega na pele. Dificilmente. A gente usa para algumas suturas vasculares ou no trato gastrointestinal também, tá? Não tem muita aplicação assim na pele, a gente não costuma fazer, tá? Então, como é que a gente vai fazer essa sutura? Lembrando que o início das suturas, ele é sempre parecido, né? Parecido que eu digo assim, algumas vezes é bem igual, mas outras vezes, que eu também vou falar em outros vídeos, não é tão igual assim. Como na sutura intradérmica, você pode começar diferente. Enfim,
Então, você vai introduzir a agulha, rodar a mão, como se fosse um ponto simples mesmo, tá? Respeitando sempre a simetria da sutura. E aqui, mesma coisa, nenhuma novidade até aqui, né? Então, você vai colocar o porta-agulha entre os dois fios, rodar 2 vezes o fio sobre o porta-agulha, pegar o fio que está sem agulha e, como ele está desse lado, eu vou jogar ele para o outro lado. Ok. Aí, agora o segundo nó. Deu até uma escapulida, né? O nylon é assim mesmo. Vamos lá. Certo. Lembrando que essa daqui é uma sutura contínua. Então, a gente não corta o fio, tá? Agora é o início do nosso ponto. Como é que a gente vai iniciar? Então, do mesmo lado onde você tem o seu fio, que você não cortou, né? Claro, porque isso aqui é uma sutura contínua. A gente vai começar o nosso ponto do mesmo lado onde a gente saiu com o fio, tá? Vocês lembram que o ponto em U, a gente continuava ele do mesmo lado onde a gente saiu com o nosso fio. Então, a barra grega, que é bem parecido com o ponto em U, só que ele é contínuo, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai entrar com o nosso ponto no mesmo lado onde a gente saiu com o nosso último fio. Então, a gente entra com o nosso ponto, roda a mão, né? Beleza. Faz a mesma coisa do outro lado. Então, a gente vai continuar lá do outro lado. Ok? E agora, onde que a gente vai continuar a sutura? Do mesmo lado onde a gente saiu o nosso último fio. Então, vamos lá. Do mesmo lado, passo o ponto, roda a mão. E, ó, a nossa barra grega ela já está começando a ser feita. Então, a gente passa lá para o outro lado. E aonde a gente vai continuar o nosso ponto? Do mesmo lado onde a gente saiu o nosso último fio. Certo? Então, a gente vai fazendo. Passa para o outro lado da ferida. Na outra borda, né? E aonde a gente vai continuar o ponto? Exatamente. Do mesmo lado onde a gente saiu o último fio. Então, vamos lá. E a nossa sutura vai saindo, né? Ok, eu estou percebendo que a nossa ferida já está terminando. Então, eu já começo aqui a programar o nosso último ponto. Mas tá, como é que eu faço o último ponto? A gente vai sair, a agulha não passa, né, porque a agulha é pequena. A gente vai sair do outro lado. Correto? Saímos do outro lado, percebemos que eu não apertei muito o ponto anterior,
Porque eu quero que fique uma argolinha aqui no final, para que essa argolinha seja a minha ancoragem para o meu nó, tá bom? Então, como é que a gente vai fazer para arrematar o ponto de a sutura em barra grega? Eu quero deixar essa argolinha sempre um pouquinho mais frouxa, porque eu quero que essa argolinha ela se comporte como aquele fio sem agulha, né? Então, assim, não tem mistério nenhum. A gente vai colocar porta-agulha entre os dois fios, vai dar um nó duplo, né? Roda 2 vezes sobre o fio com agulha, pega o fio que está com a argolinha e dá um nó. Bom? Segundo nó. E terceiro e último nó. Agora, a gente corta o fio. Eu posso ou não cortar a argolinha. Fica a seu critério. E aqui nós temos a nossa sutura em barra grega. Ó, mostrando mais de pertinho para vocês. Ela fica com os risquinhos, como se fosse o ponto em U mesmo. Tá bom? As bordinhas coaptadas, tudo bonitinho. Ok? Aí dá para perceber bastante, né, a diferença entre barra grega, chuleio festonado, chuleio simples, ponto simples, donate, ponto em U e ponto em X. Cada um com as suas funções diferentes. Bom, deu para notar bastante a diferença entre os pontos, né? Ainda mais nessa última imagem, onde eu coloco os pontos todos alinhados para que vocês percebam tanto a diferença estética e tanto percebam mais ou menos como que, qual a utilização deles em cada local. Porque na hora que você vê a estética do ponto, você fala, poxa, eu nunca vi isso na pele de alguém, nunca vi isso na pele de uma pessoa, alguém que operou ou alguém que fez uma sutura. Então você já sabe que alguns pontos a gente não costuma utilizar na prática para suturar pele, né? Como eu coloquei lá no início do vídeo, que alguns pontos contínuos a gente não costuma utilizar em pele, são mais os pontos separados mesmo, tá? Falando um pouco agora sobre a sutura intradérmica. A sutura intradérmica, por ter uma funcionalidade, um sentido diferente, oposto do que as outras suturas contínuas que eu coloquei nesse vídeo, que eu expus, eu preferi não falar dela nesse vídeo, porque como o próprio nome já diz, é uma sutura intradérmica. E como eu já falei anteriormente, esses outros pontos contínuos são planos mais profundos, eles têm a função diferente. Então, para não embolar muito, ou vocês acharem que vocês vão fazer o intradérmico ao invés do chuleio festonado, ou festonado ao invés do intradérmico, para não confundir muito e para mostrar com mais detalhes a técnica da sutura intradérmica, eu vou colocar ele em outro vídeo. No mais, eu sugiro que todos esses pontos que eu falei até agora nos vídeos anteriores, tanto os separados quanto as suturas contínuas, eu sugiro que vocês treinem bastante eles antes da gente ir para a parte da sutura intradérmica, que exige um pouco mais de habilidade, exige um pouquinho mais de atenção, de firmeza na hora de posicionar a agulha, na hora de passar o ponto na derme. Então, eu sugiro fortemente que vocês treinem bastante os outros pontos antes de passar para a sutura intradérmica. A intradérmica é uma das últimas assim, que eu recomendo que vocês façam, apesar de ser uma sutura que todo mundo quer aprender, né? Aquela sutura que não aparece o ponto, o fio, apesar de todo mundo querer aprender ela logo, ela exige um pouquinho mais de um refino ali, de uma noção um pouquinho maior da sutura. Então,
fiquem acompanhando os vídeos, porque logo mais eu também vou soltar o vídeo da sutura intradérmica para que vocês vejam como que ela é perfeita, maravilhosa, só que obviamente não é utilizado em todos os tipos de ferida.